Então, é de Meimei. Prece da criança. Amigo que me proteges, não relegues minha querida mãezinha ao esquecimento. Ajuda-me, ajudando-a. Sou a flor que promete fruto. Ela é a árvore que me abriga. Sem a seiva que a socorre, meu destino é a frustração. Sou a corrente que se move para o futuro. Ela é a fonte que me alimenta. Se o veneno da terra poluir o manancial que me nutre, ainda que eu não deseje, espalharei no solo da vida a perturbação e a morte. Lembra-te de que, mãezinha, é a ternura que me afaga, o carinho que me levanta, a voz que me abençoa e o regaço que me acalenta. Como poderia reconfortar-me sem lhe ver nos olhos o fulgor da alegria? Irmão que me estendes o braço amigo, não venha a sós ao teu encontro. Não derramarás tua luz em minha taça de esperança, olvidando na sombra a mão que me ergue. Toma meu coração em teu coração, mas não desprezes o coração de mãezinha, o cofre de amor e luz, talhado em meu auxílio pelo coração paternal de Deus. Então, vamos iniciar, vou passar já a palavra para o André. Muito obrigada por ter aceitado esse nosso convite. André, ele pertence ao DIGE da FEDEF, não é isso, André? Isso. E... coordenador de juventude do DIGE. Exatamente. Olha aí, tá vendo aí? Heloísa também, a nossa coordenadora. E nós aqui do DIGE agradecemos e passamos já a palavra para você. Muito obrigada. Tenha uma ótima explanação. Então, que Jesus nos abençoe. Uma excelente tarde para todos, que Deus seja na casa de cada um. Vamos falar sobre esse tema desafiador que são as mídias sociais. Kardec era reconhecido pelo bom senso. Se a gente pudesse entender o que é uma superdotação de bom senso, é Kardec. Ele usava muito distintamente o tempo dele. E antes de se tornar Kardec, como Hippolyte Léon Denisard Rivel, ele organiza basicamente o conteúdo no tempo para a educação de jovens. O tempo é o que a espiritualidade nos alerta ser a mais importante moeda que nós temos. Se nós sabemos usar bem o tempo, nós conseguimos gerenciar todos os aspectos da nossa vida. Consegue ter o trabalho e ter a família. A gente consegue ter o trabalho, a família e o espaço de lazer. A gente consegue fazer tudo isso e se manter conectado com a espiritualidade, com Deus. Conseguimos dar um tempo dedicado para nós. Então, gerenciar o tempo é típico das grandes almas. A espiritualidade superior é bastante rígida conosco para que a gente aprenda a usar adequadamente o nosso tempo e sem perder este tempo com pensamentos inferiores, hábitos que não sejam adequados, para que a gente consiga, numa encarnação, nos elevarmos o máximo que o planejamento encarnatório pensou. Nesse sentido, aquilo que nos toma tempo precisa ser observado com certa atenção. As mídias sociais, elas não são más em si, assim como não é uma faca ou qualquer ferramenta. O uso que nós podemos fazer delas é que talvez possa nos atrasar no bom uso do nosso tempo. Nosso cérebro, ele é muito bem projetado para a interação humana. A interação, a humana em particular, muito potente. Nós temos uma área dentro do cérebro chamada sistema accumbens. O nome é um pouco estranhozinho assim, mas quero que vocês registrem o seguinte: o sistema accumbens, ele parece um movimentozinho assim, ó, que fica bem no meio do cérebro aqui, tá? E ele é responsável
por todas as experiências de prazer, ok? Ele vai falar a saciedade, aquele desejo daquele bolo de chocolate, né? Irresistível. A gente com fome, nós queremos compulsivamente colocar algo para dentro e comer. Esse sistema, ele registra as nossas memórias de prazer. Boa tarde, Elias. Boa tarde. Quem está chegando, eu vou dando boa tarde. Então, esse sistema, ele é projetado para registrar todo o prazer que nós temos. Na dependência química, esse sistema é enganado pelos químicos, e aí você fica compulsivamente pareando a experiência de prazer, uma sensação de estar vivo, com o uso de uma substância. Nós precisamos estar alertas, porque é um sistema automático, ele é bom ou mal? Ele foi feito para nos proteger, ele foi feito para a gente poder estar passando por uma situação, ver uma comida, comer a comida bastante, quanto que a gente pode comer, e seguir guardando aquele alimento de nós. Então, o sistema Cummins, ele é muito potente, ele está lá no segundo andar do nosso cérebro, onde o primeiro andar é o sistema automático, o segundo andar é aquele sistema que trabalha com sobrevivência e com reprodução, e o terceiro andar, que é aquele do córtex, neocórtex, que é o que resolve problemas. Então, o segundo andar é automático, ele é compulsivo, tá certo? Ele foi feito para nos proteger, nos manter vivos. A única coisa que controla esse segundo andar é o terceiro. E o terceiro, ele precisa ser alimentado com regras ao longo do tempo, é o processo educacional. A educação consegue fornecer regras para acalmar esse segundo andar. Só tem um problema, se esse segundo andar estiver ativo, ele desliga o andar de cima. Eu costumo muito falar da ideia de Calderaro, que é presente nas obras de André Luiz. Ele apresenta esse modelo cerebral de 3 andares, e ele é muito, não só didático, ele realmente, a gente observa que esses sistemas acontecem, a ciência observa, a neurociência observa que esses andares estão lá presentes, nos moldes em que foram apresentados para nós, por Calderaro. E ele simplifica, mas também nos educa bastante. Eu preciso entender que esse primeiro andar automático precisa existir, mas o segundo andar está ali para nos proteger, e ele precisa ser educado. Caso contrário, nós nos aproximamos dos seres mais animalescos, né, do reino animal. E a espiritualidade nos apresenta que nós já pertencemos a um reino diferenciado, reino chamado hominal, que do mais simples ao mais celeste é uma distância ainda maior do que a distância entre todos os 3 reinos juntos, mineral, vegetal e animal. Ou seja, do homem mais simples até o ser mais crístico é uma distância enorme, e a gente tem muito que avançar. E esse terceiro andar do cérebro, ele trabalha nos apresentando as nossas possibilidades como humanos. Nós conseguimos controlar os nossos impulsos. Diferentes dos animais, quando um animal... A gente olha para um cachorrinho... Eu costumo usar esse exemplo. Você olha para o cachorrinho e fala assim, ele parece gente, me entende, lê meu pensamento. Ok, ele realmente, mesmo muito bem treinado, parece gente, mas se ele entrar no cio, esquece. Ele não vai te obedecer, ele não vai te entender, porque ele não consegue resistir aos instintos. Os únicos que conseguem fazer isso em toda a natureza somos nós, os seres humanos. Isso é das características que nos distingue. Quando o espírito advém, nós podemos dizer não àquilo que é impulsivo em nós. E aí começa a nossa jornada de autocrescimento. Nós avançamos e esse terceiro andar vai resolvendo problemas, construindo ferramentas, inventando tecnologias, e aí, milhares de anos depois, estamos aqui nós, falando distantes uns dos outros, tendo a experiência que nos foi apresentada em nosso lar, da psicografia de Chico Xavier, quando André Luiz nos apresenta aquelas ferramentas, aquelas telas finas que ficavam suspensas, que as pessoas se viam à distância. Você imagina isso na década de 30, as pessoas falavam, nunca, isso não existe. Mas está aqui hoje, nós distantes, conversando sobre esse assunto. É uma ferramenta, e como ferramenta pode muito bem ser utilizada para soerguer a gente. Imagine que Kardec estivesse vivo hoje. Você acha que ele não se faria
usuário das redes sociais, utilizaria as mídias sociais? Com certeza usaria, porque é uma ferramenta. É uma ferramenta de limpe-se mais ainda ou suje-se mais ainda. Ela entrega quem nós somos. Você termina buscando aquilo que está abundante na sua alma, os seus interesses em geral. Acontece que, como toda e qualquer ferramenta, precisa de educação para usar. Ela precisa ser submetida a regramentos, a tempos, a formas de uso. Caso contrário, as mídias sociais, em particular, elas trabalham nesse sistema accumbens, um sistema automático de gratificação de prazer. Cada vez que você mergulha dentro de um conteúdo, o seu cérebro toma uma injeção de substâncias, dentre elas a dopamina, que dá vontade, que dá uma energia, ela dá a sensação de motivação. Cada vez que você está numa mídia, rolando as coisas para cima, você vai recebendo microdoses dessas substâncias. Com o tempo, o seu cérebro vai se acostumando a esse padrão de alimentação de substâncias. E se você para de usar, ele vai ter o mesmo efeito de uma abstinência a um uso de álcool e outras drogas. Vejam o que eu estou falando. Vou falar de novo, hein? Em geral, quando eu falo, eu faço uma carinha assim, e vocês fazem ó, tá? Se eu fizer em cara de importância, vocês me respondem com essa importância. O mesmo efeito de álcool e outras drogas uma mídia social pode ter no nosso cérebro, caso eu não regule e não controle. Elas vêm sendo projetadas para que você permaneça o maior número de tempo possível dentro delas. E é a primeira ferramenta transgeracional. Ela pega bebês, crianças, adolescentes, papais, idosos, aquele que entrar no modelo de negócio, de troca da rede social, ele vai se vincular. Por quê? Porque foi projetado para entrar numa área do nosso cérebro que cria vínculos. Você tem uma sensação de pertencimento. Nós somos projetados para viver em comunidade. Nosso cérebro reconhece isso. Então, comunidade nos estabiliza, gera emoções mais suaves, sensação de pertencimento, acolhimento, retira o medo, ok? Só que o nosso projeto orgânico foi feito para pessoas físicas, para interação, abraços, olho no olho, toque. As mídias sociais foram projetadas para entrar nesse lugar do cérebro, dizendo que eu pertenço a vocês, por exemplo. Nós estamos aqui e nós estamos nos vinculando. Cada rostinho que eu consigo ver, eu olho e falo assim, olha, eu estou me vinculando a você. Com o tempo, isso torna-se real para mim, mesmo que não seja. E é aí em que as mídias sociais terminam ganhando muito espaço, porque nós vamos rolando as mídias, entrando, existem áreas de design técnico, áreas, grupos profissionais que a especialidade deles é desenhar telas para você ficar o máximo de tempo possível. Eles fazem mestrado, doutorado, projetos e mais projetos para que você fique o maior número de tempo possível, independente da sua idade. E aí os apps, né, os aplicativos, eles vão nascendo justamente para cada um buscando os mais variados grupos humanos, as mais variadas necessidades, para que você fique o maior número de tempo possível interagindo naquelas mídias, claro, favorecendo as empresas que as constroem e, de alguma sorte, fornecendo para você um tipo de necessidade ou serviço. Isso é ruim? Não é ruim se eu tiver educação. Aliás, o bolo de chocolate é ruim? Não, o bolo de chocolate não é ruim, mas quando você começa a comer sem controle, se eu entrego um bolo de chocolate todo dia para uma criança e falo, tá aí seu bolinho de chocolate, ainda fala assim, coma um pedacinho e vou embora, e deixa a criança na frente do bolinho de chocolate, ela vai comer um pedacinho, come outro pedacinho, come 3 pedacinhos, come o bolo inteiro, e
No caso das mídias sociais, é como se tivesse assim, 10 bolos de chocolate ali na frente. E o tempo que eu deixo uma criança interagindo com uma ferramenta sem o devido controle, a observação, o uso racional daquela ferramenta, é como se eu largasse meu filho comendo um bolo de chocolate. Ele vai ter problemas? Sim, ele vai ter problemas. Porque para ele ainda não foi ensinado os modelos de controle do que o terceiro andar, com muito tempo, muito carinho, muito amor, é o papel dos evangelizadores, é o papel dos professores, é o papel dos pais e mães ensinarem as regras em sociedade. Hoje nós facilmente ensinamos que não podemos matar uma pessoa ao nosso lado, não devemos chutar uma pessoa, não devemos xingar na rua, mas não está claro que nós devemos ensinar a não usarmos indistintamente as redes sociais. Porque como é uma ferramenta que pegou todos de surpresa, nem os pais sabem como deve ser feito. Nem pai, nem mãe, nem avô, nem avó. Eles entram nas redes e eles veem coisas tão legais, que olham para os filhos e falam, ok, eles também estão vendo essas coisas legais. Existe diferença porque um homem instruído vai procurar instrução. Um homem não instruído vai procurar desinstrução. Uma criança vai procurar criancices. Isso é extraordinário se não fosse um outro padrão que as mídias sociais têm. Elas leem o seu comportamento. Como cálculos matemáticos, sabem para onde vocês vão, por onde vocês andaram. E aí elas passam a fornecer outras coisas além do que você está vendo. Então, as crianças começam a ver conteúdos que não são tão interessantes para ela, conteúdos que vão levando a outros caminhos. E a exemplo disso é como se elas estivessem brincando na frente da sua casa, aparecesse um carrinho de sorvete, e aí esse carrinho de sorvete vai se movimentando para longe, e você permite que seu filho vá virando a esquina, virando a rua atrás da carrinho de sorvete. E aí, aquela 1 hora ou 2 horas em que a criança está andando atrás do carrinho, você perde o controle, você deixa de saber que tipo de experiências a criança está tendo, com quem ela está falando, quem está observando. Como ferramenta, é uma ferramenta extraordinária. Veja, nós estamos, graças num período de pandemia, nós podemos nos conectar com pessoas do mundo inteiro. Eu posso estar aí sem estar aí fisicamente, mas estou em espírito e verdade. E essas ferramentas, elas permitem que, por exemplo, nós nos juntemos em centros por todo o planeta, façamos um evento conjunto, com o mínimo de esforço. Isso significa que as mídias sociais apenas exaltam quem nós somos. Então, o nosso melhor pode se encontrar, mas o nosso pior também pode se encontrar, do mesmo exemplo. E da mesma forma que o bem não impõe a bondade a ninguém, é da natureza da ignorância impor a ignorância às outras pessoas. O mal obsedia, impõe, não respeita como característica. Então, eles naturalmente vão entrando nos nossos conteúdos, colocando informações que são pseudo-verdades, inverdades, chamando atenção para modelos compulsivos. A sexualização da infância está em alta dentro de aplicativos como o TikTok. Recentemente, em estudos relacionados à psicologia, nós começamos a observar que esse padrão de sexualização está levando a um conjunto enorme de disfunções de autoestima, de autoimagem. Nós estamos vendo crianças, a psicologia está discutindo o nascimento de um novo transtorno, um transtorno de autoimagem infantil mediado por mídias sociais. Eles olham e estão procurando fazer, eles crescem um pouco e querem fazer procedimentos estéticos com base nos filtros do Instagram ou nos filtros do TikTok. O que é isso? Significa que o cérebro ele está tão preso, aquele sistema Cumbens, está tão preso nas gratificações, nas doses de autoestima, nas aparentemente doses de amor, porque cada vez que eu recebo um ok ou um gostei, é como se eu estivesse recebendo a parte um sistema de afeto, um sistema de amor, como se eu de fato fosse importante.
E aí eu estou sendo importante para pessoas que nem me conhecem, não sabem de fato quem eu sou, não participam das dificuldades. Há uma pseudo-aparência de felicidade, onde eu só mostro um pedaço de mim, não eu como um todo. Então, com o tempo, nós mais adultos começamos a desconfiar que nem tudo que está ali é a realidade completa. Mas um jovem não consegue fazer isso. Ele começa a entender que tudo que está ali é a realidade. E quando isso acontece, ele vai entender que o padrão de corpo é aquele, o padrão de interação é aquele, e não o padrão de interação que ele tem no lar. Ele toma doses de sonhos irreais, e quando ele olha para o seu próprio lar, ele fica insatisfeito com o padrão de conversa, diálogo, vida, gerando neles uma baixa autoestima, uma baixa percepção de autoeficácia. E aí, estudos em psicologia mostram que a partir de 15 minutos no Instagram, você já começa a ter as substâncias relacionadas à depressão começam a ficar mais observadas, ou seja, você começa a entrar em um processo depressivo com apenas 15 minutos no Instagram, a partir de 15 minutos. Você começa a ver vidas que não são as suas, experiências que não são as suas, e estabelecer um padrão de comparação que não é o mais adequado. E é engraçado que, como está trabalhando nesse sisteminha, que é o sistema de gratificação, você vai rolando, rolando, buscando, e vai equivalendo a como se você estivesse tomando a cada hora um copo de cerveja no cérebro. Esse é o momento da gente falar, ó. Oh. Oh. Isso inviabiliza. Oh, meu Deus! Exatamente. Isso inviabiliza o uso das mídias sociais? Absolutamente não. Porque se você quiser procurar como salvar pessoas no Zimbábue, você vai encontrar. Como conseguir fazer uma congregação de ações beneméritas para auxiliar com fome aos 50 milhões, quase 50 milhões de habitantes do Brasil que estão abaixo da linha da pobreza ou envoltos nas consequências da pandemia. Se nós quisermos nos juntar pelas mídias sociais para fazer uma campanha e ajudar, nós conseguimos. Então, como nós estamos usando e como nós estamos ensinando jovens e crianças. Eu tenho observado como profissional de psicologia os celulares e as telas sendo usadas como babás eletrônicas. É como se a criança na tela ela fica ocupada, ela deixa de ir. Bom, eu sei onde ela está. Se ela está ali sentadinha, eu sei onde ela está ali navegando, observando, brincando no joguinho. O celular não é uma babá eletrônica. Ele entra em áreas muito específicas do cérebro. Engana áreas do cérebro dizendo que você está num relacionamento com aquela ferramenta, que pode ser um joguinho ou uma mídia social. E se o cérebro achar que está num relacionamento, num relacionamento fiel, toda vez que você chamar esse jovem para romper com esse relacionamento, ele vai lutar pelo relacionamento deles. Então, hoje eu estou aqui para conversar com vocês e abrir um diálogo, um questionamento, para que vocês reflitam que tipo de relacionamentos vocês querem, de fato, trazer para a vida que vocês estão levando. Eu tenho visto pessoas dedicando de 2, 3, 4 horas às telas de um celular ou de um computador e menos de 15, 30 minutos em tela de relação com qualidade com as pessoas que convivem com eles. Pais e mães que no tempo de interação, que podendo ter um tempo de qualidade com seus filhos, buscam televisão, buscam telas, buscam celulares. Quando estão presentes com os filhos, estão permanentemente distraídos, mostrando que o relacionamento que ele tem com aquela tela é mais importante do que o filho, a filha, o responsável, o ser sob sua responsabilidade que está ali na frente. Então, nós vamos comunicando permanentemente que a pessoa que está à nossa frente tem menos importância do que aquelas pílulas de motivação, de autogratificação que eu estou recebendo. Dizer
Jesus pede que a nossa palavra seja sim, sim, não, não. Sim para aquilo que nos engrandece, não para aquilo que não nos engrandece. Sim para as decisões, para que a gente vivencie, para que a gente tenha foco, e não para aquilo que está fora do foco. O mesmo pedido, a mesma alerta eu trago para vocês. Nossa palavra precisa ser sim, sim, não, não. Quanto do meu tempo, que é o bem mais precioso que eu tenho, eu dedico à interação com mídias sociais de forma positiva e produtiva? Quanto do meu tempo eu dedico para interação sociais, olho no olho, toque a toque com as pessoas que estão próximas a mim e que Deus deu para que eu interaja com elas? O quanto do meu tempo está sendo realmente usado ali sem ser distribuído com o uso de telas e telefones e smartphones? E pensando nisso, falando para adultos, como que eu estou fazendo os meus filhos ficarem à mercê de sistemas muito mais complexos do que o que eles precisavam ter neste momento? A ausência de regramentos de tempo de uso, a ausência de regramentos a partir de determinado horário, desligar as telas a partir de 9h30, desligar as telas, sendo você um dos principais exemplos, usando o tempo que lhe cabe para uma interação, um diálogo, uma leitura, um evangelho, um sorriso, um jogo de tabuleiro, qualquer coisa que interaja, que permita que os olhos se toquem, que as palavras sejam ditas, que os toques sejam feitos. Nosso cérebro, a partir de 3 horas, mais ou menos, depois da luz do dia, ele começa a produzir substâncias, melatonina, que são substâncias que fazem você dormir, o seu cortisol, que é uma substância de estresse para você ficar acordado, ele cai, e aí você tende a dormir. A partir de 3 horas era o momento certinho para você estar dormindo, o seu corpo foi projetado para isso. E aí nós ligamos as luzes, enganamos o sistema, e aí o sistema de cortisol, de estresse, fica desorganizado, a gente fica cansado, dorme mal, acorda cansado, e aí, para conseguir acordar, não consegue mais usar esse cortisol, vai usar adrenalina, vai ficar energizado, vai ficar irritado, vai acordar de mau humor, porque não conseguiu respeitar os próprios ciclos. Assim, as mídias sociais, como ferramentas, são extraordinárias, mas precisam ser educadas para não interferir nos ciclos biológicos que foram entregues a nós por Deus. Elas são ferramentas, não podem ser transformadas no Deus da gente. É muito comum, eu vejo jovens e adultos acordarem pela manhã e antes da própria prece pegam o celular e passam a segurar nessas interações, transformando essa interação no principal relacionamento que ele tem com a vida, transformando essas ferramentas no Deus que ele segue. Critério de verdade, conversa, interação, tudo passando por ali. Nada contra a mídia social, mas toda a atenção ao uso benéfico e o tempo dedicado ao crescimento nas mídias sociais. O que eu puder fazer para crescer, faça. O que eu puder evitar de fazer para não crescer, que eu evite. Comigo, que dirá com os nossos filhos? Nossos filhos precisam de regras. Há tempo para tudo na vida. Tem tempo de comer, tempo de dormir, tempo de jogar, tempo de brincar. Não exceder mais do que 2 horas, um dia inteiro de uso de celular. Para crianças, menos ainda. O que mais me chama a atenção é que os filhos das pessoas, muitos dos filhos deles, principalmente dos grandes projetistas desses sistemas, estudam em escolas que não se permitem o uso das mídias com facilidade. Eles precisam aprender, no modo clássico, a usar adequadamente seu tempo. E por que nós, que estamos aqui, nós espíritas, que buscamos a instrução, a gente se ama e se instrui, vamos permitir que ferramentas sejam mais importantes do que o uso adequado do nosso tempo? O que Kardec poderia nos dizer sobre isso? Ele que era extraordinário no uso do tempo, que ele tinha o bom senso, ele foi tão feliz no uso adequado do tempo que ele foi procurado por uma espiritualidade bendita que veio mudar o planeta, e ele foi um instrumento, avatar dessa mudança
porque usava muito bem, adequadamente o seu tempo. O que ele diria para nós? Ele diria: a mídia social é um lápis e papel, escreva bem, use-o bem, mas não deixe que ela entre no lugar, no seu papel de pai, no seu papel de filho, no seu papel de mãe, no seu papel de amigo, no seu papel de parente. Seja além e não à mercê das mídias sociais. Dito isso, eu abro para perguntas e explanação de quem quer que seja. Temos aí um tempinho de interação, porque a gente tem pouco tempo, né? Eu queria fazer uma pergunta. Fica à vontade. Eu sou avó e evangelizadora. E tenho um filho também, adolescente. O que eu observo hoje em dia é a questão da ansiedade. O meu menino está com 18 anos. Ele desenvolveu uma ansiedade muito grande. É o excesso de informação, né, que gera a ansiedade. Eu queria que você falasse um pouco dessa ansiedade. E outra coisa que eu queria que você voltasse a falar, esses 3 andares aí que você comentou, né? O primeiro andar, o segundo e o terceiro andar. Só para você fazer um fechamento para mim. Obrigada. Tá. Os transtornos de humor, ansiedade, depressão, eles estão explodindo no mundo, sobretudo pela quantidade de fato de informações. Nesse sentido, as mídias sociais favorecem, quando usadas de forma desequilibrada, sem controle, favorecem o surgimento desses transtornos. Ansiedade, rápido consumo de informação, pouca reflexão, alimentação constante de cada vez mais, que é aquele sistema Cummins que a gente falou. Ele vai precisando de cada vez mais dosagens daquilo que ele está recebendo, para ele ter a percepção de que as coisas estão indo bem. E aí os jovens vão ficando cada vez mais ansiosos. A quantidade enorme de informação, uma quantidade enorme de experiências, um desnivelamento entre o que ele já sabe com o que ensinam a ele, a ausência de referências e de regras que o acalme. As regras acalmam o cérebro. Em princípio, quando você fornece uma regra a um jovem desregrado, ele vai chiar, reclamar, etc. Mas em um mês que ele tiver sobre as regras, com novos hábitos, ele estará educado. E educado, ele poderá ter mais estabilidade emocional. Nossos jovens estão tendo crises de ansiedade pela falta, recebam com amor o que eu estou dizendo, de educação. De uma educação que não visualize um futuro o tempo todo, ou tudo que vai dar errado o tempo todo, mas uma educação que torne os presentes interativos com aquilo que eles estão fazendo no hoje, com as pessoas. E aí a ansiedade é uma consequência natural dessa quantidade enorme de informações sem regras no nosso cérebro. A depressão vem a reboque, voltando a pessoa para tudo aquilo que ela não tem. Para tudo aquilo que... A ansiedade para tudo aquilo que há de vir, que ela poderia, talvez, um dia que fazer e ter e ser, e não é. E aqui, a depressão é tudo que ela deixou para trás, nunca vai ser, etc, etc. Esse movimento que as mídias terminam construindo em nós vai, de fato, aumentando bastante, vai ativando esses cérebros que eu falei para vocês. Primeiro, segundo e terceiro. Vai ativando o segundo andar do cérebro. E o segundo andar do cérebro, ele quer proteger você, manter você vivo. E ele é automático. Se ele estiver ativo mesmo, se você chega e alimenta seu cérebro com imagens negativas do mundo, a memória negativa fica no segundo andar e ele fica 24 horas funcionando. E aí, de repente, você vai ter transtornos de ansiedade, crises de pânico ou transtornos depressivos e não sabe por quê. Simplesmente porque deixou de controlar aquilo que entra na sua alma. Deixou de controlar o fluxo da informação, as imagens positivas da vida, os ciclos biológicos. Jesus falava que o reino dos céus é como uma fazenda, quando ele nos apresenta a parábola dos 2 irmãos ou do filho pródigo. Uma fazenda. O que é uma fazenda? Reino dos céus significa aquele lugar emocional dentro de nós onde há paz e conexão com Deus.
Como funciona uma fazenda? Ela funciona nos seus ciclos. Tem 4 estações, tem o dia, tem a noite, nós trabalhamos aqui, descansamos aqui, tudo tem seu tempo e a gente vai seguindo conforme os ciclos naturais. Então, quando nós rompemos com esses ciclos, nós saímos desse reino dos céus que gera em nós estabilidade. Regramentos são importantes, hora de acordar, hora de dormir, hora de fazer atividades, hora de ler, estudar, hora de dialogar. Isso cria em nós um senso de pertencimento a nós e ao grupo. E coloca sob controle esse cérebro do segundo andar, que é compulsivo. Compulsivo para fugir, compulsivo para rosnar, compulsivo para proteger você. E aí o terceiro andar vai sendo alimentado com informações positivas, o evangelho, conversas adequadas, memórias positivas boas, e você vai podendo ligar o que eu chamo de quarto do futuro, que fica no terceiro andar, fica o córtex pré-frontal, essa testa aqui da gente, que é todos os milagres do mundo acontecem com o uso dessa ferramenta, que é onde você consegue visualizar o futuro, imaginar coisas boas, imaginar uma vida para além dos problemas, imaginar alegria, felicidade, paz de espírito para além do hoje. Ela consegue ver o que não existe. E isso os animais não fazem, só nós temos condição de fazer. Quanto mais nós educamos o terceiro andar do cérebro, mais estabilidade emocional nós temos. Quanto mais nós estimularmos as nossas crianças a resolver problemas, a ter controle, a não ser impulsivo, a dizer não para um celular. Você tem 1 hora de celular e a partir dali acabou. Mãe, acabou. Acabou, chega. Né? E você dando exemplo, mais conectados vocês têm. Utilizando a ferramenta como uma ferramenta, mas não como o Deus do seu relacionamento, ou o seu principal relacionamento afetivo, que é o que tem acontecido ultimamente. Pessoas têm amado mais as suas mídias do que as pessoas que estão próximas a elas. E isso, em parte, por conta da falta do bom senso, que Kardec tanto nos pede. Muito bom. Gente, essa questão que a Maria Célia levantou, ela abrangeu todo esse conteúdo que foi aqui explorado pelo nosso querido André. Nós estamos com o tempo contado, infelizmente. Se for alguma colocação, é uma colocação, Ale, dona não, Graça? Querida? Não, eu só queria perguntar se eu posso depois pegar com você o telefone do André Nomato e se ele atende mesmo, porque eu estava precisando de um psicólogo espírita. Né? Então, foi de Deus. Então, pergunto para você, aí depois eu pergunto para ele, depois eu pegaria com você. Só isso, porque as perguntas são milhões. Olha, meu contato, Ale, fica tranquila para passar para todos, tá? Estou disponível para dialogar com vocês. Não necessariamente precisa de um atendimento, às vezes um bom bate-papo, ou às vezes, se quiser um processo de atendimento, eu posso indicar, senão eu posso indicar outros profissionais, tá certo? Mas eu estou aqui disponível a vocês. Posso voltar em outros momentos também, se vocês me chamarem, com temas específicos, falar mais sobre esses assuntos. São temas importantes, né, para a nossa juventude, para o processo de evangelização, para a modernização do nosso processo de evangelização. É imprescindível que a gente fale sobre técnicas, ferramentas, como fazer. Eu estou disponível. A FEDEF e o DIGI estão se dedicando muito a fazer essa interpretação do que é bom nesse uso, do que é desnecessário nesse uso, né? Nós temos a responsabilidade de ouvir os espíritos, mas saber se todos eles são de Deus ou não. Ou seja, nós podemos ouvir as ferramentas, mas devemos sempre compreender o que representa a divindade nisso ou não. Então, eu estou aqui à disposição, podem me chamar a qualquer momento. E, Ali, você está autorizado a passar meu telefone para quem quiser que precise, tá? Muito obrigada, viu, André? Olha, gente, como ele falou, nós como evangelizadoras, nós temos todo esse canal aí de acesso, como eu sempre tenho falado, e vocês também têm presenciado isso, visto isso. Então, eu vou encerrando aqui, tá, meus queridos? E muito, muito, muito obrigada de coração, André, por você ter proporcionado esse momento para todos. Alguns não puderam comparecer, mas vão ter a gravação e vão vê-lo. E, mais uma vez, que Deus te abençoe sempre, querido. Eu recebo com toda a gratidão e
externo a mesma coisa a todos vocês, que Deus abençoe o coração de vocês, que inspire vocês no uso adequado dessas ferramentas para serem cada vez mais educados por toda a informação boa que tem no planeta, certo? Assim Fiquem seja. com Deus.